Olá, pessoal. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei o horário que vocês vão acessar esse conteúdo. Em função das mudanças aí nas nossas rotinas de aula, né? As nossas aulas práticas, essa aula está indo para vocês na forma de gravação. Eu tentei sintetizar aqui ela de modo que não fique cansativo, porque eu sei que é ruim a gente ficar horas e horas de trás de uma tela assistindo um conteúdo, tá? Então, procurei sintetizar com o máximo de critério aqui para realmente deixar aquilo que é importante vocês relembrarem, né, e fixarem agora. Então, essa é a nossa primeira aula, né, para falar um pouquinho sobre aspectos fisiopatológicos de reprodução, né? A gente vai seguir depois falando um pouquinho de biotecnologia e finalizando com as questões de eficiência reprodutiva, de sistemas de modo geral. Mas, basicamente, nessa primeira aula, a gente faz um recordar e viver aí dos parâmetros anatômicos e funcionais, né, e das principais diferenças entre as espécies de interesse zootécnico, tá? Então, a gente precisa talvez mudar um pouco aí a questão das nossas convenções de nomenclatura, né? Quando a gente fala grandes animais, a gente exclui, por exemplo, os pequenos ruminantes, né? Então, na verdade, nessa etapa da disciplina de reprodução, a gente vai falar um pouquinho de animais com interesse zootécnico, tá? E relembrando, né, a base da anatomia do sistema reprodutivo aí destes animais, algumas coisas são importantes vocês fixarem aqui, até para fins de conhecimento, né, no momento da avaliação propriamente dita do sistema reprodutivo, tá? Então, a gente vai começar falando de fêmea, e é importante a gente lembrar que existem algumas particularidades, né, na anatomia do útero entre as espécies. Então, a gente tem espécies que apresentam útero nesse aspecto bicornoado. O que significa isso? Que depois do corpo do útero, né, existem essas duas estruturas aqui bem definidas, que são os cornos uterinos, tá? Então, na égua, a gente tem mais ou menos a estrutura uterina apresentada desta maneira, né? Então, eu tenho aqui a vagina, a cervix, delimitando, né, a divisão entre vagina e cervix aqui, e o corpo do útero, e os cornos, né, direito e esquerdo bem definido, assim como na vaca. Na vaca, a gente ainda tem uma definição bem mais regular aqui, né, desses cornos. E depois, na matriz suína, né, na porca, que a gente tem esses cornos uterinos aí um pouco maiores, até em função de algumas outras características que a gente vai chegar lá, que são específicas da porca, tá? Os primatas, eles têm ausência, né, de cornos uterinos, como vocês estão vendo aqui, é o corpo do útero que se limita e logo a inserção das tubas uterinas aqui, tá, do oviduto, que a gente vai estudar um pouquinho adiante. Então, basicamente, isso é um útero de primata, tá, só para vocês fazerem uma comparação mesmo, né. E aqui, nessas outras duas espécies, os marsupiais e os coelhos, a gente tem a presença de cornos uterinos, mas uma das principais pontos aí que diferem essas espécies das bicornoadas é a presença de duas cérvix, né? Então, o que a gente observa aqui, né? Por exemplo, nos marsupiais, a gente tem a vagina dando entrada ao corpo de útero e a cérvix, ela é na entrada dos cornos uterinos, como vocês estão vendo aqui. Então, tem cérvix em par, né? São duas cérvix, uma para cada acesso de corno uterino. E nas coelhas, o que a gente observa? Perdão, pessoal. A gente tem, do mesmo modo que lá nas espécies bicornoadas de interesse zootécnico, que é o que a gente vai trabalhar agora, né? A vagina. E na entrada do corpo do útero aqui, na base, né, da entrada, na divisão entre vagina e útero propriamente dito, a gente tem já a formação dos cornos, né? Então, a parte de corpo uterino, ela não existe aqui, tá? Então, tem a base do útero, mas já com os cornos subdivididos e cérvix distintas para cada um deles. Certo, pessoal? As espécies de maior interesse para nós nesse primeiro momento são essas, as bicornoadas, tá? Então, as éguas, as vacas. Dentro das vacas, né, estão também os pequenos ruminantes, ovinos e caprinos, que a gente vai discutindo também durante essa aula, e as matrizes suínas. Bom, esqueci que eu tinha colocado uns quadrinhos, mas não tem problema. Quais são as partes anatômicas de uma forma geral, né, das fêmeas de interesse zootécnico? Útero com dois cornos bem definidos, a presença de cérvix, obviamente cada uma vai ter sua característica, a gente vai chegar lá.
os cornos uterinos, tá? Que estão aqui, as tubas uterinas, ovidutos, que estão aqui, e obviamente, né, fixados, né, por um ligamento aqui, né, que a gente chama de mesovário, inclusive a gente tem os ovários, tá? Então, vamos lá. Bom, começando aqui da égua, só para vocês terem uma visualização de uma forma ampla, né, do que é o trato reprodutivo interno aqui, né, da égua. Então, a posição desse trato reprodutivo, ela se dá quase que toda na região pélvica, né? A gente sabe que um útero gestante, um útero gravídico, obviamente aumenta o seu tamanho e alcança a cavidade abdominal, né? Mas se localiza aqui nessa região pélvica, como vocês estão vendo, e numa vista lateral, dessa maneira se apresenta o útero, né? E os seus demais segmentos aqui, com os ovários, de uma égua, tá? Então, aqui o reto, que é por onde a gente faz um acesso via palpação retal para avaliação dessas estruturas, né? A primeira estrutura que eu vou palpar, que eu vou sentir a palpação, né, ao introduzir a minha mão enluvada aqui no reto, é a vagina inicialmente, né? Posteriormente, a cervix, a gente já tem útero e a gente consegue ver, avaliar com bastante definição aqui esse tecido uterino, em função das diferenças, né, das estruturas que a gente tem anexas a ele, como por exemplo os ovários. O ovário ele é mais denso a palpação, ele é mais duro, tá? Falando mais grossamente. Então, o que acontece? A gente sente os ovários e aí os ovários na égua é que nos dão a ideia de onde que está o útero. A gente começa lá pelos ovários e vem palpando, identificando corno direito, corno esquerdo, corpo de útero. Certo, pessoal? Bom, ligeiramente abaixo do útero a gente tem a bexiga, que vocês estão vendo aqui nessa imagem, e a glândula mamária logo abaixo, que a gente não consegue acessar via palpação aqui, tá? Só para vocês entenderem o posicionamento, né, dessas estruturas dentro da cavidade pélvica aqui. E aí, numa vista dorsal, desta maneira se apresenta o trato reprodutivo interno das éguas, tá? Falando um pouquinho das vacas, vocês vejam que a apresentação é muito similar, né? Com a diferença de que os cornos uterinos, até por serem mais alongados nessa espécie, mais bem definidos, né? A palpação, nem sempre a gente consegue, num útero não gravídico, né? Que não tem concepto, a gente não consegue palpá-lo de uma maneira integral, porque em função do tamanho dessa estrutura, às vezes ela está recoberta por ela mesma, né? Dobrada na base, né? Ou enrolada, como vocês estão vendo aqui. Então, a disposição das estruturas é exatamente a mesma. Então, na palpação retal, sinto o útero. A cervix da vaca, nós vamos estudar especificamente a cervix e ver as particularidades nessa espécie. Ela é mais evidente a palpação do que a da égua, então ela serve como parâmetro para a gente, né? Diferente do que acontece na égua, que a gente precisa usar como parâmetro os ovários. Na vaca, a gente usa a cervix, tá? E a partir da cervix, a gente leva a nossa mão, né? A gente segue, a gente alinha a nossa palpação em busca, né, dos cornos esquerdos e direito e dos respectivos ovários aí de cada um, tá? Laterais a cada um, ipsilaterais a cada um. Logo abaixo do útero a gente tem a bexiga, do mesmo modo que na égua. De uma visão dorsal, é isso que a gente encontra, tá? Na palpação. É dessa maneira que vai estar normalmente disposto. Biologia não é matemática, né? Não existe uma situação de gravidade intrapélvica que permita que esse útero esteja sempre nessa condição, distendido. E cada animal tem uma característica particular. Algumas espécies, algumas raças e algumas espécies, né, têm uma mobilidade desse órgão maior e uma disposição diferente, né? Então, também o tamanho diferente, né? Então, essa conformação aqui vai variar. Né? Basicamente é isso que a gente espera encontrar, mas vão haver situações que até o desenho da cervix vai mudar de um animal para outro, né? O tamanho, a espessura, do mesmo modo o útero de forma geral, né? Com os cornos, e do mesmo modo os ovários. Mas de uma maneira bem generalizada, é isso que a gente encontra numa avaliação por palpação retal nessas espécies em que isso é possível, né? Aqui agora, pessoal, mostrando para vocês um pouquinho do que é o trato reprodutivo da matriz suína. A matriz suína é uma espécie que tem uma característica ovulatória diferente das outras duas espécies, né? Bovinos e equinos que apresentei para vocês agora. Nós vamos chegar lá, né? Não quero atropelar.
Mas a disposição, né, do órgão, ela também se dá da mesma maneira, né? Então, ali logo após o reto, a gente já começa a encontrar vagina e útero, né? O útero, obviamente, tem as suas particularidades. Nessa visão mais dorsal, a gente vê que a disposição dele é em função do tamanho, né, do corno uterino e da característica da espécie, que a gente já vai ver ali na frente, o porquê dessa característica diferente de útero, tá? Vamos começar falando especificamente de cada segmento de trato reprodutivo, considerando desde trato reprodutivo externo até trato reprodutivo interno, de uma forma mais abrangente e detalhista, tá? Então, a primeira coisa, quando a gente recebe uma fêmea que precisa passar por uma avaliação ginecológica, ou que a gente tem que avaliar de alguma maneira aspectos reprodutivos desse animal, tá? Então, ou numa visão de avaliação ginecológica de rotina, ou porque precisa fazer um diagnóstico de prenhez, enfim. A gente encontra no primeiro momento de contato aí com nossas avaliações reprodutivas, a vulva. A vulva, pessoal, é essa materialização externa que vocês estão vendo aqui, né? Então, aqui eu tenho uma vulva de uma vaca, de uma égua e de uma matriz suína. O que é a definição da vulva, pessoal? É nada mais nada menos que a genitália externa, né? Essa genitália, ela tem uma abertura, um vestíbulo, né? Que possibilita, além, obviamente, da cópula, né? Da reprodução das espécies, a saída do conteúdo filtrado pelos rins e armazenado na bexiga, do conteúdo urinário, né? Então, aqui, a porção distal da uretra, ela se insere nessa região de vestíbulo vulvar e o animal consegue, então, compor na vulva, né? Aquilo que a gente chama de aparelho gênito urinário, né? Então, é a terminação do aparelho urinário associado aí ao início do aparelho genital. Certo, pessoal? Espero que tenha ficado claro. E o que é a função da vulva de uma forma geral? Proteger dentro da reprodução, né? Focando mais em reprodução. Proteger o sistema reprodutivo feminino. Então, ela é a primeira porta, né? Ela é a porta de entrada, realmente, de agentes externos para o trato reprodutivo interno. Então, tem uma característica peculiar, então, a presença de pelos, né? A pele que circunda, que tem um aspecto um pouco mais denso, né, de tecido aqui, o tipo do tecido epitelial que impede, que evita trauma, né, que é menos sensível, que aguenta a luminosidade, enfim, radiação solar, né? E aí, então, se a gente promover uma abertura, né, da vulva, a gente vai perceber que a região de mucosa, ela já começa, né, a fazer uma transição aí pensando em trato reprodutivo interno. Então, primeira coisa, a vulva tem função de proteger, né? Ela é que barra ou libera alguns agentes que podem ser patogênicos ali para dentro do trato reprodutivo interno, tá? Que pode promover algumas infecções importantes nesse sentido, tá? Aqui, nessa outra imagem, essas imagens todas, elas estão naquele livro que eu não consegui ainda encaminhar para vocês. Eu vou ter que criar um link aqui, ver se eu faço isso assim que eu terminar essa gravação. Um link para vocês baixarem o arquivo, né? O livro de reprodução que eu falei para vocês que está em inglês, mas é excelente, o Sanger. E aí, aqui ele coloca para a gente, relembra, né? O que vocês já viram na anatomia, cada segmento da vulva, né? Então, a gente tem aqui, né? O lábio esquerdo, vulvar, lábio direito, e aqui a gente tem a comissura, né? Que é essa porçãozinha onde a abertura é maior, possibilita a saída de secreção, de fluido, de urina, certo? E a mesma coisa aqui, né? Então, a gente tem a comissura ventral e a comissura dorsal, né? Lábio esquerdo, lábio direito, aqui numa ovelha. Nesse caso aqui, numa matriz suína. Deu uma cortadinha na imagem, mas dá pra gente visualizar. E aqui na égua, que a gente já viu lá atrás, tá? Aqui, ó, essa região é a região de ânus, né? Vocês já sabem. E esse espaço entre o ânus e a vagina é o que a gente chama de ponte cutânea, né? Então, é um espaço cutâneo, né? Com tecido denso, né? No interior, que promove a separação do trato, né? Do final do trato gastrointestinal para o trato urinário, para dificultar aí, em partes as possíveis infecções, né? Acidentais aqui de bactérias do trato digestivo final, né?
para bactérias do reto para a região de vulva e vagina, tá? Então, a gente sabe que na fêmea isso é um pouco complexo, né? Então, aqui as fezes, elas acabam muitas vezes contaminando essa região, então é algo que a gente tem que estar sempre atento, né? Sempre que a gente tem uma lesão de vulva, a gente sabe que ela vai estar constantemente contaminada em função dessa proximidade aqui. Bom, pensando aqui agora em vagina, né? Vamos para a próxima porção do trato reprodutivo. Começamos pela vulva, o caminho seguinte é a vagina, né? Então, ela é única nas espécies domésticas, é para ser, né? A função, ela determina, né, a possibilidade da cópula e também o parto, além de trabalhar também em conjunto com o sistema urinário, né, para eliminação da urina. Mas pensando na reprodução, ela serve para quê? Para o momento da cópula e para proceder com o parto, tá? Então, a vagina é essa porção aqui de útero, tá? Nesse útero aqui de um ruminante, né? Que eu peguei para exemplificar para vocês. Então, isso daqui é espaço de vagina, tá? Aqui, ó, é a porta de entrada da vagina, essa imagem tá meio invertida. Aqui é a cervix, que é o que vai determinar a entrada do útero, tá? Então, a gente tem aqui na vagina o vestíbulo e o fundo, né? O fundo da vagina, tá? Então, fornix, que a gente chama essa entradinha aqui da cervix. Então, a parte posterior da vagina, que é a parte mais externa, e a parte anterior. A uretra, ela se insere bem nessa região vestibular, né? Então, aqui que é eliminado o conteúdo urinário, tá, pessoal? Bom, e existem, como eu falei para vocês, né, uma transição tecidual aí, uma transição epitelial, né? Então, a gente tem aqui nessa região mais anterior, já se aproximando do útero, um epitélio colunar, né, com células aqui secretoras, né, de muco, tá? E aqui a gente tem um epitélio estratificado, células escamosas estratificado, que é um epitélio um pouco mais resistente, né? Até porque está mais próximo aqui do meio externo. Isso ajuda a evitar algumas infecções aí, enfim, tá? Então, aqui, né, numa imagem real, só para vocês verem também, a gente tem a vagina, né? Aqui o ósteo uretral, né, externo, que é o que vai determinar a saída aqui do conteúdo urinário, o vestíbulo da vagina, e o lábio da vulva aqui, ó. Então, já numa peça dissecada, né? E aqui o clítoris, que fica naquela região inferior, que eu mostrei para vocês a comissura ventral, certo? Vamos para a cervix agora. Não existe nenhuma particularidade específica da vagina, viu, pessoal? Agora, falando de cervix, vocês vão ver que existem algumas diferenças importantes, tá? De modo geral, nas espécies domésticas, ela também é única, tem uma função importante de separar aquilo que é útero do meio externo e ainda de produzir o muco cervical. O muco cervical ele tem várias funções, né? Acho que a gente vai falar sobre isso à medida que a gente for avançando aqui nas aulas, mas entre as funções, né? Dentre as funções, uma é auxiliar para evitar que micro-organismos patogênicos entrem, né, no útero. E uma outra é lubrificar a entrada da cervix em momentos específicos, como por exemplo no cio, para que possa ocorrer a cópula sem maiores problemas, né? Então, a cervix ela tem essa função. Bom, vamos passar então a olhar aqui a cervix de maneira individual, tá? Então, aqui a gente tem uma cervix de ruminante, né? Peguei o exemplo de uma vaca numa peça dissecada. E o que a gente observa aqui? Né? A gente vai ver isso lá na nossa aula prática daqui uns dias. O que a gente vê aqui, né? É uma cervix num corte longitudinal, né? Então, aqui, né? Ela era fechadinha, então foi feito um corte aqui nessa região mais dorsal da cervix e abriu a cervix pra gente. Então, a gente vê aqui a entrada da cervix, a gente vê que é um caminho sinuoso, tá vendo, ó? Um caminho, né? Não é retinho, 100% reto. E essas estruturas mais branquinhas que a gente tá vendo aqui nas setas, ó, aqui, né, desse outro lado tá aqui, ó, são cartilagens, né? Uma característica importante das cervix de bovinas, de pequenos ruminantes, é a presença de anéis cartilaginosos na cervix, tá? Então, esses anéis, pessoal, eles possibilitam o fechamento da cervix eficiente. E é em função destes anéis que a cervix, na palpação retal, é um ponto de referência para a gente identificar se a gente está no trato reprodutivo realmente quando a gente está palpando uma vaca, certo?
Então, essa é a estrutura da cérvix de uma vaca, especialmente caracterizada com a presença de anéis cartilaginosos. Eu já vou mostrar imagens para vocês de como é que esses anéis se dispõem, tá? Então, basicamente, um resuminho aí, né? É formada por anéis cartilaginosos, liga a vagina ao corpo do útero, mede de 5 a 15 centímetros e vai variar de acordo com o animal. Ora, se eu tenho uma vaca holandesa de 800 quilos, 800 não, vamos colocar 700, comparado com uma vaca Nelore de 400, óbvio que o útero, né, dessa vaca maior vai ser maior do que o da vaca menor. Então, assim, dadas as devidas proporções, a gente vai ter uma variação de tamanho também do útero desses animais. Um outro ponto importante é considerar que aquelas vacas que são mais velhas no rebanho, elas têm, obviamente, um número maior de partos, então o músculo uterino, né, o útero, ele já se expandiu mais vezes do que uma vaca mais nova, obviamente, e com isso, potencialmente, há a possibilidade desse útero também ser maior, né? Então, isso acontece, né? Essas variações sempre vão acontecer. Bom, agora aqui, a cérvix de uma égua, tá, pessoal? Existem algumas variações importantes. Vocês vejam que diferente da cérvix da vaca, depois vocês vão voltar esse vídeo quantas vezes for preciso para compreender e fixar, a gente tem essas dobrinhas aqui, né? Essas vilosidades aqui. Então, isso são dobras de tecido mesmo muscular, né? Que tá ali naquela região da cérvix. E é isso, pessoal, que exerce esse mecanismo de contrair, de fechar e abrir da cérvix de éguas. Por quê? Na égua, a gente não tem os anéis cartilaginosos. Então, basicamente, quem exerce a função de fechamento e abertura de cérvix nos momentos que isso é importante, que a gente já vai chegar lá, são essas célulazinhas musculares, essa força muscular aí, tá? Então, ausência de anéis cartilaginosos, vamos fazer um resumo? Dobras de mucosa, tá? E alças que projetam para dentro da vagina. Então, algumas alcinhas, né? Como vocês estão vendo aqui, né? Que vão projetando para dentro da vagina, né? De modo a fazer com que essa cérvix fique bem fechadinha, né? Fica realmente um ósteozinho. A cérvix na égua é um ósteo, né? Como se fosse o ósteo anal que a gente conhece anatomicamente lá, certo? Agora, pessoal, falando um pouquinho da região de cérvix, né? Da cérvix de matrizes suínas, né? Então, eu tenho aqui o útero e aqui eu tenho a cérvix, nesse formato bem peculiar. Tem um pouquinho de anel cartilaginoso aqui também, como vocês estão vendo nessas imagens, tá? E aí eu tenho esse formato, né? Essa cérvix bem comprida, nesse formato bem bacana aqui, que lembra um saca-rolhas, né? Então, tem anéis dispostos em formato de saca-rolhas, e isso tudo, pessoal, é em função de a cérvix estar adaptada para a extremidade do pênis do cachaço, né? A gente vai aprender macho daqui uns dias, e vocês vão conhecer, para quem ainda não conhece, vão lembrar, né, para quem não viu na anatomia, que o pênis do macho, ele é espiralado, ele é no formato de saca-rolhas. Então, obviamente, a natureza sendo perfeita, tal qual ela é, a fêmea possui uma cérvix adaptada à anatomia do pênis do macho para que seja possível a cópula, né? Lógico, bem lógico isso. E aí aqui, para exemplificar uma cérvix de pequeno ruminante, no caso aqui é da ovelha, exatamente igual como a da cabra, tá, gente? É muito semelhante à de bovinos, os anéis são muito mais marcados, como vocês estão vendo aqui, ó, tudo isso que a gente vê bem branquinho nessa estrutura de secada aqui, são os anéis cartilaginosos. Essa cérvix em especial, vocês veem que ela tá meio tortuosa. É incomum isso é patologia? Na maioria das vezes não. Existe realmente uma variação na conformação de cérvix no aspecto de apresentação longitudinal dela. Tem algumas cérvix que realmente são tortas, outras mais grossas, mais espessas, algumas mais finas, né? Então, isso pode acontecer, certo? Então, foi essa imagem mais para exemplificar isso. Isso pode acontecer exatamente em vacas, né? Quem aqui já teve a oportunidade de fazer um curso de inseminação artificial, né? Ou um curso de palpação, já deve ter escutado essa história e já deve ter experimentado essa sensação de palpar uma cérvix, que às vezes tem um aspecto até meio dobrado, né? Então, pode existir essas variações aí na apresentação. Então, olha lá, tem os mesmos anéis cartilaginosos da vaca, mas eles são adaptados uns aos outros, né? Então, isso dá esse aspecto mais definido aí dos anéis, tá vendo? Um é ligadinho no outro, né? Um é bem
justaposto ao outro, né? Bem coladinho um do lado do outro. Então, adaptados, né? Unidos, é quase que uma junção. Fica mais evidente aí quando a gente vê na peça dissecada, tá? E é aqui o de uma cabra, né? Então, olha lá, a estrutura uterina menor, aqui são os ligamentos que sustentam o útero, né? Como vocês estão vendo aqui. Aqui a gente tem uma bainha, né? Uma bainha francesa só para mostrar para vocês por onde que passa, né? Um aplicador de sêmen, né? Um equipamento aqui para a gente colocar, depositar o sêmen aqui dentro. Então, ele tem que percorrer todo esse caminho, obviamente fechado, não é tão fácil assim quanto parece, né? Embora também não seja muito difícil nem impossível, mas aqui os mesmos anéis cartilaginosos, né? E a estrutura bem marcada aí da cérvix de uma cabra, certo? Bom, vamos falar um pouquinho de oviduto, né? Que é a próxima porção aí, né? Depois do corpo do útero, obviamente. Tem a cérvix, tem o corpo do útero, né? Os cornos uterinos e a gente vai para o oviduto, tá? Os ovidutos, pessoal, tem uma relação muito próxima com os ovários, né? Então, ali, ó, oviduto, aqui, ó, é aquele livro que eu falo para vocês que para mim é o melhor, tem as melhores imagens, né? Terminei o corno uterino, eu tenho uma inserção do oviduto, tá? Essa estruturazinha menor aqui, tá? E ele se divide em 4 partes, tá? Então, tem as fímbrias, o infundíbulo, a ampola e o istmo, que tá bem divididinho nessa imagem aqui, ó. Corno uterino, istmo, que é quando a gente dá a entrada do corno para o oviduto, né? Aí eu tenho aqui a região de ampola, infundíbulo, né? E aí aqui, né, na ponta do infundíbulo, eu tenho algumas fímbriazinhas, né, que são nada mais, nada menos do que aqueles dedinhos, né, aquelas estruturas dendríticas que a gente fala, né, que se movimentam aqui, pessoal, de modo a proporcionar uma força mecânica que consiga captar o folículo, né, na verdade, folículo não, o oosto, que é a célula germinativa feminina, que vai sair daqui do ovário, né? Então, ele tem uma ligação bem íntima com o ovário, isso não fica nadando assim, né? Dentro da cavidade pélvica, tá, pessoal? Eu tenho vários ligamentos aqui que deixam essas estruturas bem próximas. Não estão coladas umas nas outras, mas estão ligadas através de ligamentos aqui, tá? E aí, essa célula germinativa é captada, então, pelas fímbrias, cai no infundíbulo, chega na ampola, e, enfim, em algumas espécies aqui ela já fecunda, em outras espécies isso ocorre no útero, isso a gente vai vendo nas próximas aulas, certo? Aqui, né, numa imagem real, né, numa fotografia real, né, da estrutura em tempo real, o que a gente tem, né, o infundíbulo aqui, o oviduto aqui de uma vaca. Então, toda essa estrutura fininha, tá vendo que vocês estão vendo aqui, ó, região de ampola, né, o infundíbulo nessa região que está mais próxima dos ovários, tá? E aí, toda essa estrutura em conjunto, né, trabalha de modo a possibilitar a captação do ósseo, né, da estrutura que foi ovulada. Aqui de uma ovelha, né, então aqui eu tenho o ovário, né, aqui, olha lá, ó, a região de infundíbulo, tá? Então, aqui capta, né, o ósseo que foi ovulado, né, obviamente, e ele vai transferindo-se para a ampola até que ele consegue alcançar tubas uterinas. Aqui um outro exemplo de uma matriz suína, né, então vocês veem que é uma estrutura bastante vascularizada, certo? E da égua, né, também bem definidinha, essa imagem aqui ficou excelente, dá pra gente ver bem bacana. Né? Então, aqui eu tenho o ovário da égua, essa região aqui a gente chama de fossa ovulatória, então aqui, ó, o infundíbulo com as fímbrias, né, todas essas estruturas pequenininhas, fica bem próximo da fossa ovulatória justamente para captar o oosto e levá-lo até o encontro do espermatozoide, certo, pessoal? E aí, vamos falar um pouquinho de ovários, né? Os ovários são órgãos em par, em número par, a menos que tenha havido algum tipo de patologia, né? Em que o tecido predominante é o córtex, né? Vocês lembram que quando a gente estuda os órgãos anatomicamente, na histologia também, a gente tem uma região de córtex, né? E uma região de medula do órgão, né? Normalmente nessa região de córtex, a gente também chama de região de parênquima, né? A região funcional do órgão. E na região medular é onde se encontram os vasos
linfáticos, sanguíneos, que dão sustentação para o funcionamento do órgão, tá? Esses ovários permanecem na cavidade abdominal, né? A gente vai ver que existe uma diferença entre a gônada feminina, que é o ovário, e a gônada masculina, que é o testículo, né? Os ovários, eles permanecem na cavidade abdominal. O tamanho e formato dos ovários, eles variam também de acordo com a espécie e, obviamente, com a idade, né, turma? Então, eu não lembro se eu já falei isso com vocês em algum momento, acho que não. Mas animais jovens têm ovários, obviamente, né, menores do que animais mais velhos, né? Então, à medida que o animal adquire maturidade corporal, né, ele aumenta também essas estruturas, né? Algumas espécies têm ovários menores do que outras, como eu dei o exemplo aí de vacas europeias, que têm uma estrutura maior comparadas com vacas zebuínas, tá? Vaca holandesa versus vaca nelore. Vou mostrar imagens aqui para vocês também, para vocês entenderem. Fazendo um exemplo diagramático aqui de figura, eu coloquei o que é o ovário de uma porca, de uma matriz suína, de uma vaca, de uma vaca com CL, com corpo lúteo, que a gente já vai entender o que é lá na frente, e aqui o ovário de uma égua. De bater o olho, a gente já vê, né, que existem diferenças bem particulares de um para outro, né? A porca, ela tem uma característica de ovulação diferente das outras espécies que a gente mencionou aqui. Ela ovula normalmente mais do que uma estrutura folicular. Então, vários ovócitos são liberados e, por isso, ela gesta mais do que um concepto por gestação, tá? Na vaca, isso é menos comum. Normalmente, se ovula apenas uma estrutura folicular, um folículo, que vai liberar um ovócito, que vai originar um concepto, tá? E na égua, também, né? A gente já vai ver como é que é a classificação dessas espécies. Mas, basicamente, como que a gente caracteriza o ovário de uma égua? Tem esse aspecto de rim, né? Essa estrutura logo abaixo aqui, ó, bem nessa região medial, a gente chama de fossa ovulatória. O folículo que cresce e se torna dominante, a gente já vai entender tudo isso, né? O que é um folículo, que é ficar dominante, ele se aproxima dessa fossa ovulatória e é aqui que ocorre efetivamente a ovulação. Certo, pessoal? Enquanto que nas outras espécies não existe uma região específica para que isso ocorra. Pode acontecer em qualquer região do córtex ovariano. Bom, só para a gente entender, antes da gente partir para a nossa aula de neuroendócrino, né, da reprodução, o que são as estruturas que estão presentes no ovário, tá? O ovário, pessoal, não que o útero seja menos importante, mas ele é o ó do borogodó da reprodução, na fêmea, né? A gente sabe que para que ocorra reprodução efetivamente, tem que existir, salvas tecnologias aí avançadas, né, de produção de embrião através de células clonadas, enfim, mas basicamente a gente precisa de um gameta feminino e um gameta masculino. O gameta feminino, ele é proveniente, né, do ovário, pessoal. E é isso que a gente vai se esforçar para entender e aprender a partir de agora, tá? Não sei se vocês já viram um pouco disso com a professora Beatriz, mas a fisiologia aqui ocorre um pouquinho diferente do que vocês já viram lá, tá? Então, o que basicamente a gente tem nos ovários? Então, folículos, que são estruturas bolhosas, como se fosse uma bolinha de queimadura, quando a gente queima, né, o dedo, faz aquela bolha, eles abrigam os oócitos. Os oócitos são as células germinativas femininas, né? O ovário é a gônada feminina, o oócito ou o ovócito, tanto faz, pode chamar de ovócito também, tá? É a célula germinativa feminina, tá? Além disso, a gente ainda tem uma outra estrutura importante, especial lá no ovário, que é o corpo lúteo. E estas estruturas, né, o folículo e o corpo lúteo produzem hormônios importantes que regulam o ciclo estral de uma fêmea. Bom, agora a gente vai tentar entender o que é ciclo estral para a gente continuar o nosso raciocínio aí e entender como acontece toda essa modificação aqui. Vamos lá então, pessoal. A gente tem uma próxima gravação aí na sequência.